Bondoso Deus e Pai, graça te dou, Senhor, por estar aqui para poder louvar e engrandecer o teu nome, Pai. Gostaria de me dar um entendimento nesse momento, me dê a paz e que eu consiga repassar para as pessoas que verem esse vídeo o que parece ser uma coisa simples, boba, uma guerra de narrativas, mas o quão destruidor isso pode ser. Dê-me um entendimento e me abençoe nesse momento. É assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, eu comprei esses palitos aqui, já tem bastante tempo que eles estão ali na minha mesa. Pode se falar aí, talvez até uns 4, 5 meses. Foi logo quando eu vi que estava havendo um certo tipo de perseguição. Aquele pessoal ali da Rota do Chopp, sabe? Mais basicamente um amigo meu, cresceu junto comigo. E ele não é uma pessoa totalmente certa de tudo que faz, assim como nenhum ser humano é. Mas uma coisa eu sei, eu sou muito fiel aos meus amigos, aquelas pessoas que cresceram comigo, eu defendo mesmo, sabe? E naquela época eu comprei esses palitos, eu pensei demais em fazer esse vídeo, mas eu achei que não era o momento. Até mesmo que de verdade eu achei que eu não iria usar esses palitos. Mas como vem enaltecendo demais algumas coisas que eu vejo, eu acho que faço necessário. A gente já saiu da escola tem muito tempo, a gente está, eu particularmente na área de TI, eu não vejo mais falar alguns conceitos que eu estudei de história antiga e coisas que aconteceu na nossa história, na humanidade, né? Mas é bom sempre relembrar. Eu espero que essa mensagem aqui possa ir para vocês e fazer vocês repensarem o que está acontecendo e o que acontece no nosso município, no nosso estado, talvez até mesmo no nosso país. Mas esse aqui vídeo, ele é bem direcionado ao nosso município. Quando eu resolvi fazer o podcast, uma das coisas ele era ser cultural, ele também levar um pouco de conhecimento. E às vezes a gente não sabe onde a gente está pecando, onde a gente está errando. E muitas das vezes as nossas ações são justamente ações que a gente nem sabe que aquilo é tão maléfico igual a gente se imagina, sabe? Mas vamos rever alguns conceitos do que a gente tá falando. Então, todo mundo aqui tá vendo os palitos, famosos palitos. Eu pensei muito em fazer esse vídeo, bem de verdade, que eu queria nem fazer. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer nessa festa do cavalo, principalmente comigo, tá? Principalmente comigo. Mas eu não imaginava que ia acontecer muito mais com outras pessoas também. Então eu vi que não adiantava eu ignorar isso. Eu relutei para não fazer. Mas eu acho que faz necessário algumas pessoas reverem e relembrarem algumas coisas da nossa história. Em algum passado, não tão remoto. Coisas que as câmeras ainda filmaram e que tem registros ainda na nossa internet, caso alguém queira buscar. Bom, não sei se vocês já entenderam o porquê. Isso aqui é um palito simples, né? Eu tenho aqui vários palitos, tá? Eu poderia dar nomes a esse palito, eu poderia colocar uma cor nele falando que esse aqui é branco, esse palito é preto, esse palito aqui é gordo, esse palito é magro, esse palito é rico, esse palito é pobre. Não interessa, só basicamente aqui vamos colocar que são todos palitos. Pense como uma lenha, tá? Algo do tipo. Um palito único, se eu for querer fazer um mal para esse palito, né? Se eu tiver um machado aqui ou algo na mão, ou até na mão mesmo, ó, é fácil. Simplesmente eu pego um palito e quebro, tá? Se eu juntar dois palitos, é fácil também, eu quebro dois palitos também, muito fácil, tá? Se eu colocar mais um palito no meio, eu tenho uma mão aqui potente, uma mão poderosa, eu quebro mais um palito, também, quebrei mais dois palitos, ó. Faz dois outros palitos pretos, brancos, pretos, não interessa a cor, fica mais fácil. Quando eu junto esses palitos e eu vou tentar quebrá-lo, a coisa já fica mais dura. Eu já não consigo quebrar esses palitos da forma que eu imaginava, tá? Então, eu lembro muito das doninhas da épocas antigas, né? Quando minha avó, a gente era bem mais pobrezinho do que vocês imaginavam. Mas a gente tinha um fogão a lenha em casa. E a gente via muito tempo atrás umas doninhas passando
uns feixes de lenha. Não sei se vocês se vocês sabem o que é isso. Então elas iam no mato, catavam aqueles feixes de lenha, né? Então pegava um feixe, pegava 2, pegava 3, 4, né? E deu-se o nome ali, né? De feixe. Então ela pegava aquele feixe, amarrava aquele feixe, né? E trazia aquele feixe e levava aquele feixe para sua casa, beleza? E daquele feixe ali ela pegava e cozinhava ali, ela tinha ali um feixe de lenha, né? E dali ela conseguia colocar no seu fogão de lenha e fazer a lenha. Mas por que eu tô enrolando esse feixe de lenha aqui? É porque era mais ou menos isso aqui mesmo que ela fazia. Ela pegava vários gravetos, né, de lenha, amarravam eles com umas tiras de pano velho e colocava na cabeça e vinha equilibrando, né? Mas por que eu tô falando, dando esse conceito? Porque esse feixe que nada mais é, esquece a lenha, mas a gente tá falando do feixe. O que significa o feixe? O feixe nada mais é, né? Ele vem da palavra fascio. Isso começou ainda na Roma antiga, lá atrás, né? E que a Roma queria falar o seguinte, ela queria colocar, até anotei, fiz algumas anotações aqui para mim não se perder, mas a Roma antiga, isso aqui se chamava-se fascio, ou ramalhete, poderíamos dar também o nome de ramalhete, tá? Então, engraçado, né? Ramalhete, a gente fala ramalhete de rosas, né? Mas a gente pode chamar isso aqui de ramalhete. Mas vem, basicamente ele vem da palavra fascio, tá? F-A-S-S-C-I-O, né? Fácil, vamos dizer assim, tá? E isso aqui demonstra o quê? Poder, né? Por quê? Porque uma vez que eu tô com esse feixe, se eu quiser quebrar um ou dois palitos que eu fiz aqui, eu quebro fácil. Mas a partir do momento que eu tenho um feixe, eu tentar quebrá-lo, eu não quebro. Eu tenho uma união. Eu tenho uma coisa aqui muito robusta. E eu tenho como que eu falo? Um poder aqui. E, gente, isso aqui é muito bonito, né? Se a gente for colocar aqui como pessoas pretas, brancas, negras, gordos, magros, ricos, pobres, todo mundo unido, é lindo. É lindo isso daqui, né? Então, mostra um símbolo, né? Vou pegar umas anotações aqui, ó. Símbolo de poder, né? Na época até dos magistrados romanos, né? Então o pessoal falava assim, poxa, como que a gente vai fazer uma parte forte, né? Como que nós podemos demonstrar uma força? Não, vamos fazer um feixe, vamos nos unir. E a gente unido, a gente consegue ter força. Legal? Legal. Muito bonito. A gente sempre fala em união, né? A gente fala assim, nossa, vamos unir que a gente vai conseguir ter algum direito, né? A gente vai conseguir correr atrás daquele dever que deveria ser, aquele direito que deveria ser nosso, né? E a gente vai conseguir com união. Isso é muito bonito, só tem um problema com isso aqui. Se eu fiz um feixe, isso aqui quer dizer que é um poder, isso aqui é como que eu posso dizer? Um grupo de pessoas. O que eu faço com esse restante aqui? A partir do momento que eu crio um grupo de feixe e que falo, quem está no meu grupo, ele é tão forte quanto a mim e ele não vai se quebrar porque ele está comigo, o que eu faço com essa outra pessoa? Ah, mas aqui somos espertos, então a gente vai juntar um grupo e vamos fazer um feixe também. Vamos aqui, vamos fazer um feixe pra gente também? Como que vai ficar isso aqui? Então, peraí, vamos fazer um feixe. Então já tem um feixe de um lado, né? Então vamos fazer um outro feixe de outro grupo. Opa! Um feixe forte, um feixe bonito, um feixe resistente. Então agora eu tenho outro feixe. Tenho dois feixes. Um feixe, esse feixe que achava que era dono, que manipulava todos esses palitos que eram fracos. Esses palitos se reagruparam e fizeram outro feixe. O que acontece com esses dois aqui? Só tem uma coisa, conflito. Ok? Agora vamos esquecer desse feixe aqui, porque ele tentou fazer o conflito, mas imaginemos que ele não deu certo. Porque o poder todo tá nesse daqui. Ah, e detalhe, uma outra coisa legal também. Esse feixe aqui são pessoas que trabalham, são pessoas que pagam seus impostos. Não diferente desses aqui, que trabalham e que pagam seus impostos também. Beleza?
Só que a diferença é que esses aqui acham que o dinheiro deles, do imposto que eles pagam, e fato, como eles detêm o poder e eles detêm a caneta de como que eles vão gerir esse poder, esse dinheiro, eles acham que eles têm direito de mandar nos outros. Só que os outros também estão pagando o mesmo imposto. Só que esse aqui paga o imposto que vai para um caixa e esse aqui paga o imposto que vai para o mesmo caixa. Só que esse, como ele gerencia o caixa, ele acha que só ele tem o direito de manusear a força daquele poder, daquele caixa, daquele dinheiro, só para esse determinado grupo. Fazendo com que o imposto que esse grupo aqui paga, ou que essa pessoa aqui paga, não tenha o direito necessário de usufruir daquele benefício. Então, quando a gente faz isso, gente, infelizmente não tem outra palavra senão segregar. E por que eu usei muito a palavra feixe, da Roma antiga fácil, né? Quando foi por volta do início do século XX, uma pessoa chamada Benito, nascido na Itália, viu que a sua terra estava em crise. Ele foi, se absteve desse... Se absteve, não, desculpa. Ele se apoderou desse novo conceito, né? Do conceito antigo, e virou e falou o seguinte: esse feixe, quem fizer ele, eu vou dar o nome dele de feixismo. Feixismo, tá? E quem tiver comigo vai estar tão forte e tão unido quanto o meu feixe. A gente vai ser inquebrável, tá? Muito bonito, muito lindo. Só que o feixismo também pode ser traduzido para nosso dia de hoje como fascismo. Ah, Good, você tá pegando muito pesado falar que isso tá acontecendo na nossa cidade. Isso é coisa de nacionalistas. Não, gente. Isso aqui acontece com qualquer poder político que se acha no direito de determinar o que o outro pode e o que não pode fazer, sendo que ele paga os mesmos impostos. Sendo que esse aqui, ele é todo nacionalista. E ele se acha no direito de menosprezar humilhar esse poder. Entendeu? Então, a partir do momento que a gente tem esse tipo de comportamento, nós não temos outro sinônimo, nós não temos outra explicação, senão o feixe. Eu fiz a anotação aqui, ó, feixe de varas, símbolo de poder de magistrados romanos. Uma vara sozinha é fácil de quebrar, igual eu falei, mas varas juntas, várias varas juntas, né? Elas não se quebram. Ela representa força, ela representa união, ela representa disciplina coletiva do indivíduo. Olha que bonito, cara, quando a gente coloca isso aqui no nosso dia a dia. Quem tá nesse grupo aqui, disciplina coletiva do indivíduo, né? Mas a partir do momento que a gente tem uma rota do chopp, que a pessoa vai ali e tá falando, ó, você vai sair daqui. A gente tem um guri que não pode entrar em uma determinada festa, uma determinada região do palco. A gente tem vereadores que são barrados numa determinada festa ou entrar numa determinada área. Sendo que essas pessoas ainda assim, elas fazem parte desse mesmo conglomerado onde todos pagam os seus impostos. Impostos aqui. Só que esses aqui foram escolhidos para gerenciar o imposto de todos os outros. Mas ainda assim, deveria ser o quê? Uma coisa comum. Beleza? Lá no início, um cara chamado Benito pegou isso aqui e falou o seguinte, ó. Lá por volta de 1930. Depois acabou na catástrofe no final de 1945. Culminando aí, né, numa junção com outro nome que eu não vou falar, porque não ocorre aqui com a gente. Graças a Deus não ocorre. Foi fórmula destrutiva. Fascismo e nazismo. Os dois se juntaram. Química perfeita para o desastre.
Mas graças a Deus nós ainda não estamos falando de nazismo, né? Foi genocídio, militarismo, ditadura e tudo mais. E detalhe, esse poder aqui, se ele aceita todo mundo junto com ele. Ele quer até falar o seguinte, venha todo mundo junto. Podemos fazer um outro feixe aqui, se eu quiser. Eu pego aqui, faço um feixe e falo o seguinte, eu tenho outro feixe. Beleza? Vou colocar aqui um outro feixe. Se todo mundo quiser vir comigo. Ok? Mas aí, como que fica a oposição? Como que eu sei se tudo que está saindo aqui é certo? Quem do lado de cá vai falar que isso aqui, que nem tudo que está sendo feito aqui está certo? Porque se ainda que levante um contra esse, piorou. Então, para que esse lado governe, esse lado aqui tem que ter a opinião. Ele tem que ter a sua liberdade e os seus direitos representados e respeitados por esse lado. Qualquer forma de exclusão, qualquer forma de perseguição, é o feixe que você tá. É o feixe que vocês estão cultivando. Eu tô com dor no coração em falar para minha cidade o que pode estar acontecendo, porque eu venho aqui nesse momento de explicação com bastante humildade. Eu acredito que a gente esqueceu. A gente não está na escola mais, a gente não sabe que isso aqui ocorre. Mas a partir do momento que acontece algumas coisas, a gente tem que explicar de novo para a população o que está acontecendo para ela saber qual o nome que se dá a esse tipo de segregação, a esse tipo de escolha, a esse tipo de separação. É com muita vergonha que eu falo isso, mas eu espero também que essa mensagem possa ir para vocês e que a gente possa mudar isso, a gente possa fazer diferente. Entendeu? Que essa parte aqui, né, que se formou um feixe, esteja mais aberta. Não para formar um feixe, mas para... Eu queria juntar aqui agora. Agora eu prendi isso aqui tão forte que nem eu consigo desamarrar. Olha só para você ver. Tão bem que a explicação tá. Mas que isso aqui seja um fator equalitário para todos. Para que tudo que tiver dentro da nossa cidade, que tudo que estiver sendo feito, que todos possam atuar de maneira conjunta e onde um respeita o outro. E que mesmo que tenha uma separação, mas que essa separação consiga ser dialogada e um conversar com o outro de forma a chegar num objetivo comum. Que a crítica desse lado, ela seja construtiva para esse lado aqui. E não que esse lado aqui se ache no direito de que eu ganhei uma eleição, e agora esses aqui que se... Desculpa palavras, que se foda-se. Sempre que esse lado existe, gente, sempre que esse lado existe, ele exige uma total submissão. Ele exige uma total submissão desse lado. É como se esse lado tivesse errado. Ele fala o seguinte, olha, eu ganhei de você por 60-40, por 70-30. E o fato de ter ganhado, tudo que esse lado falar, nada é válido. Cala-te. E não é bem isso. Tem muitas pessoas desse lado aqui que sabem de muita coisa. E o que é mais estranho agora que está acontecendo? Algumas pessoas desse lado, sabendo o que está acontecendo, começaram o quê? Sair fora. Porque falam o seguinte, opa, isso aqui não está certo. E isso aqui não me representa. E começa a pular fora desse feixe. E na hora que começa a pular fora,
As pessoas vão falar assim, mas por que você pulou fora? Porque é isso, é porque é o seguinte, nem todas as ideias que eu acreditava me representa mais. O povo tá triste, gente. Não é essa tomada que a gente queria para nossa sociedade, para nossa população. Não era por isso que a gente pediu votos, não é por isso que a gente correu atrás de alguma coisa. A gente acreditava em algo muito diferente. Sabe? Muito diferente. E eu não tô falando isso nem só para essa administração, nem para administrações antigas. Qualquer que seja a pessoa, o lado político, a geração que utilize disso como poder, saiba que você está usando a forma errada. E o pior, é bonito, parece ser interessante, é muito atraente. Muito, muito atraente. Mas não é o correto. Essa união aqui, gente, ela demonstra, ela queria desse povo aqui uma obediência cega. Ela fala o seguinte: me segue, não interessa o que está acontecendo, só faça o que eu estou mandando. Um nacionalismo absurdo. Só eu que sei, ninguém mais sabe. Tá? Extrema eliminação da oposição. Só eu existo. Oposição não pode existir mais. Só eu que sei, só eu que mando, só eu que lidero. Lembrando que, como um povo cristão que a gente é, né? O diabo vem para dividir. E Deus que vem para unir. E mesmo falando em divisão, a gente ainda não entende que quando a gente escolhe um representante para o nosso povo, é para administrar para todo mundo. E os direitos não podem ir só para esse público, não. Os direitos têm que vir para este também. Porque daqui também sai o valor que esses aqui, os direitos, né? Os direitos que esse aqui comanda, que esse aqui governa. Muitas das vezes, esse aqui paga muito mais imposto que esse. Muitas das vezes, esse aqui tem muito mais direito do que esse aqui, ó. Mas esse aqui ele só ganhou porque ele teve uma ideia onde ele comprou muito melhor a ideia desse outro povo. E como que se compra uma ideia do outro povo, gente? Propaganda. Você sabia que esse daqui, para isso aqui formar, ele existe uma... para isso aqui se formar, existe um marketing. Metáforas, tá? Para isso aqui se formar, tem um marketing muito pesado. Na Segunda Guerra, teve um cara que chamava Joseph Goebbels, que ele foi o marqueteiro mor a ponto de fazer que toda uma nação acreditasse que outras pessoas tinham que morrer para eles serem líderes, para eles serem que eles eram melhores que os outros. Isso veio tudo através de marketing, tudo através de propaganda política, onde ele enganou toda uma nação. Então, graças a Deus nós não chegamos nisso. Mas isso aqui nós estamos fazendo quase que o dia inteiro. Só que as pessoas esqueceram qual que é a definição disso. Desse feixe. Qual a definição dessa segregação. Cuidado com o marketing. Cuidado com isso. Marketing engana demais. Lembra o videozinho que eu falei? Do café? Que era muito bonitinho, mas na hora que põe na boca, a vontade era de vomitar. Isso era marketing. Não adianta, gente, a gente fazer uma festa, a gente orar, levantar as mãos pro céu, pedir a Deus para abençoar, mas não raciocinar no que exatamente o que a gente está orando. Não ter ali pelo menos mais 10 minutos de conexão com Deus e falar, por que eu estou orando? Você acabou de abaixar, na hora que você falou Pai, Filho e Espírito Santo, amém, que você acabou de abaixar a mão, você vai para uma portaria e fala assim, não, aquele não entra. Que oração é essa? Que ela não vem acompanhada de uma ação. Não, gente. Olha, a gente está orando, é para fazer um bem pro nosso Pai, é pra gente ter orgulho do que a gente está fazendo. E Deus pede união. Deus não pede segregação.
Igual, de novo, eu falo. Acabei de ter, inclusive, até agora há pouco a gente teve uma live aqui em casa e o cara usou justamente esse termo. Quem divide é o diabo. A gente acaba de terminar uma oração e a gente vai e faz isso aqui. A gente nem pensa no que a gente orou. Eu não sei o que estava na cabeça de vocês, mas com certeza vocês não colocaram Cristo no meio. Porque a partir do momento que vocês colocam Cristo verdadeiramente no meio de vocês, isso aqui não ocorre. Por isso que eu falei, é com muita vergonha que eu faço esse vídeo. É com muita vergonha e que eu espero que as pessoas que estejam fazendo isso tenham um senso críticos, coloquem aos seus lugares, pensem, orem, raciocinem e percebam se isso aqui é certo e se isso aqui é o correto a se fazer. Cuidado. Cuidado com o poder absoluto. Cuidado com a democracia, que se diz... democracia não, cuidado. Cuidado com a segregação tão a ponto de solicitar o fim, de querer o fim de uma oposição. De não permitir que uma pessoa entre, de não permitir que uma pessoa fale. De falar assim, olha, nós vamos liberar aqui pra você o aval, mas não fale mal da gente. Por que não falar mal? Eu, particularmente, se alguém fala algo que tenha algo contra mim, eu sou super crítico de mim mesmo, eu vou querer melhorar. Se alguém fala, pô, Win, você tá fedendo, fala, poxa, tomei banho hoje, passei meu desodorante, a pessoa tá me dando uma dica. Como que eu vou melhorar se eu não tenho ninguém que fale que algo está errado? Que eu simplesmente acabei com isso aqui e joguei pro lado. Porque pra mim o que me importa é só o meu feixe. Cuidado, culto ao líder, gente. O líder soberano. Muito conhecido como puxa-saquismo. Cuidado com o feixe. Cuidado com a perseguição política. O feixe tá ocorrendo e a gente não tá percebendo. O feixe. Eu não quero nem falar outra palavra também, que eu tenho vergonha. Ele começa com muita propaganda. Com muita coisa falando que é bonitinho. E por trás tem gente sendo segregadas. Todo mundo que estava junto, dentro, todo mundo que estava trabalhando, achando que a gente ia mudar alguma coisa. As que saíram porque perceberam que estava nesse meio e falaram assim, opa, é melhor sair agora, porque eu tô vendo que isso aqui não me cabe. Prefiro ficar aqui, onde está sendo subordinado a esse, onde está tomando pancada desse aqui, do que simplesmente me juntar ao feixe. É com muita vergonha que eu faço esse vídeo. Não sei a quem ele vai atingir, mas espero que ele traga sabedoria a todos. E quando alguém fizer algum tipo de segregação, que a pessoa saiba que ela tá fazendo feixe. Que ela tá junto, segregação, munido, né? De poder, munido de força, né? Munido de um poder que é aquele que governa e que lidera, e que aquele dessas pessoas aqui começarem a subjulgar essas aqui, que ela entenda o que ela tá fazendo. E que ela ponha a oração dela em prática e que repense se aquilo é de verdade, é necessário fazer ou não. E não adianta essa pessoa daqui ser rico, essa ser pobre, essa ser branca, ou algo do tipo, ou até os mais poderosos dessas aqui. Isso não adianta não. Se essas aqui têm o poder da caneta, ela subjuga essas aqui. Peço vocês humildemente, desculpa, peço vocês humildemente perdão por tudo que eu venha explicar, mas leve em consideração que a gente esqueceu que a gente aprendeu isso aqui na escola. É muito tempo, a gente acha que isso é legal, que isso é bonito, tá?
Alguns riem disso aqui, por estar participando disso. Alguns acham super legal. Mas entendam que isso aqui a humanidade já experimentou. E tomou bomba, foi reprovada. Fiquem com Deus todo mundo, boa noite a todos. Me desculpe aqueles que possam se sentir ofendidos com esse vídeo. Que nunca mais haja segregação no nosso meio. E que eu nunca mais precise comprar palitos para dar essa aula novamente. Tá bom? Que todo mundo sejamos um só. Não importa quem seja o líder ou os líderes. Que eles sejam, governe para todos nós. E cuidado, alguns desses aqui não sabem quais os direitos eles têm. Eu, particularmente, vou me colocar esse palitinho como Good. O Good, filho do Zé Banana, da Dona Marta, cozinheira, que eu tenho muito orgulho, o Good sabe dos direitos dele. Não brinque mais com a gente, tá bom? O Guri veio num momento ímpar e a gente veio falar para trazer cultura e informação. E a população agora vai estar sendo munida. E espero também que esse vídeo aqui seja o último vídeo político que eu faça, porque sinceramente eu não estou gostando mais de fazer vídeo político. Tá me trazendo muito mal-estar. Meus familiares estão me dando muito conselho, porque sabe que a gente não é disso. E eu, de verdade, eu não quero fazer mais vídeos políticos e nem tomadas políticas, eu só quero ter paz, tá bom? E que todos nós sejamos unidos. Sem nenhum feixe. Abraço todo mundo, até mais.